da capital federal, após aprovação no Senado, começaram os preparativos para a posse de Cristiano Zanin como ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar todos os detalhes na reportagem de Yasmin Costa. O futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, vai assumir a relatoria de pouco mais de 500 processos na corte. Zanin, ele vai ser responsável pelas ações que estavam sob a responsabilidade do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou do Supremo Tribunal Federal em abril deste ano. A maioria desses processos se refere a direito administrativo e a direito tributário. E ao tomar posse, Zanin, ele deve ocupar uma vaga na primeira turma do STF. Essa vaga foi aberta também em abril com uma transferência. O ministro Dias Toffoli saiu da primeira turma, foi para a segunda para ocupar a vaga de Ricardo Lewandowski. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, ela agendou para o dia 3 de agosto a posse de Cristiano Zanin no cargo de ministro da Suprema Corte. Nesta quinta-feira, Rosa Weber, inclusive, recebeu Zanin no STF. Os dois tiveram uma conversa breve de cerca de 40 minutos. No intervalo da sessão plenária, a presidente do STF e Zanin também se reuniram com os demais ministros da Corte. O futuro ministro, ele também conversou com a cúpula administrativa do Supremo Tribunal Federal para obter maiores detalhes sobre o funcionamento do futuro gabinete dele. De Brasília, Yasmin Costa. José Maria Trindade, queria ouvi-lo, Zé. Quais são as expectativas para o início, propriamente, do trabalho de Cristiano Zanin? Ele vai herdar, claro, os processos de Ricardo Lewandowski. Sempre há um pouco de expectativa em relação aos procedimentos que ele vai adotar e o posicionamento dele. Muitos fazem essa conexão por ele ter sido advogado do ex-presidente Lula. Mas o que se espera de Cristiano Zanin, sobretudo em Brasília, Zé? Pois é, foi surpreendente esse desempenho do Cristiano Zanin no Senado Federal. Esperava que o presidente Lula teria mesmo força para aprovar a sua indicação, o seu advogado particular, né? Mas a conversa dele com os senadores foi muito boa e ele recebeu votos, inclusive, de senadores declaradamente de oposição ao governo Lula. O erro aí está na possibilidade, e isso é legal, ele fez o que todos os ministros fizeram, mas eu considero impróprio, no mínimo, foi visitar cada um dos 81 senadores. E essa visita se dá através de uma agenda privada, ou seja, no escurinho do gabinete do Senado. O que ele prometeu e o que o senador pediu a ele para votar, ninguém sabe e nunca vai saber, né? Foi uma conversa de dois. Isso é, no mínimo, inapropriado. Eu continuo defendendo esta indicação pelo presidente da República, qualquer que seja ele. É um presidente que vem banhado de votos, né? Qualquer que seja o presidente, e o Senado é que faz a diferença. É o Senado é que deveria fazer uma sabatina pesada, séria, cobrar do indicado e aprovar ou não. Mas aqui se transforma num ato político e no ato do escurinho do gabinete, ou seja, nesse trabalho de lobby senador a senador. Ele foi muito bem recebido também pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Visitou a presidente, ministra Rosa Weber, esteve com outros ministros do Supremo e decidiram então marcar a posse para o dia 3, a volta, né, dos parlamentares, dos ministros. O Supremo age tanto como parlamentar que às vezes a gente confunde, né? Mas, enfim, depois do recesso do Judiciário, portanto, o Zanin tomará posse e herdará, Daniel, perto de 365 ali processos do Ricardo Lewandowski. Alguns, os mais urgentes, já foram deslocados. Mas o nome é esse mesmo, herdar, né? E tradicional, ele pega o gabinete de Ricardo Lewandowski e são assuntos assim mais na área civil, na área comercial, e não há nenhum processo realmente polêmico e urgente, não, porque esses já foram tirados ou decididos por Lewandowski antes da saída. Vamos